Muito boa noite a todos. Autoridades presentes, nosso governador Wilson Witzel, a quem eu peço uma salva de palmas. Doutor Fernando Acauí, presidente do Instituto Planeta Verde, sinta-se muito bem-vindo, uma salva de palmas. Doutor Fabrício Castro, juiz federal, presidente da Academia Nacional de Economia. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Rio de Janeiro, senhor Lucas Tristão, uma salva de palmas. O senhor Cleiton Rodrigues, secretário da Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro, uma salva de palmas. Nosso comandante das forças mais exitosas do Estado do Rio de Janeiro, e aí fazendo esse elogio, saúdo a todos os companheiros do programa Segurança Presente. Aliás, saúdo a primeira-dama, doutora Helena Witzel, peço uma salva de palmas. Inspiração e musa do nosso líder, nosso governador Wilson Witzel. E, é claro, um carinho muito especial, o nosso homenageado Gabriel de Jesus Tedesco Vedi, juiz federal. Uma salva de palmas ao nosso homenageado da noite. E é sob a proteção de Deus que declaro aberta essa sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao doutor Gabriel Jesus Tedesco Vedi. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Dos filhos deste sol das mães, gentil pátria amada.
Senhoras e senhores, é uma honra enorme estar recebendo cada uma, nesse dia de hoje, em homenagem à Sua Excelência, Dr. Vedi. Veio lá do Rio Grande do Sul para receber essa comenda. Esse parlamento se sente honrado e elevado de estar homenageando com a sua maior láurea um grande brasileiro, um homem rijo, de postura exemplar, que exerce suas funções com paixão, sem medo e extrema brasilidade, doutor Vedi. Fico muito feliz com a presença do senhor. E antes de fazer uma breve saudação, eu passo a concessão de fala ao nosso Dr. Fernando Acauí, presidente do Instituto Planeta Verde, para as suas considerações. Por favor, Dr. Fernando. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente Sua Excelência, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o nobre deputado estadual Jorge Felipe Neto, que propôs esta honraria que nós entregaremos ao nosso querido amigo Gabriel esta noite, todos os secretários estaduais, magistrados e familiares e amigos presentes. Para mim, uma honra, em nome do Instituto Direito por um Planeta Verde, que no momento eu presido e que tem o Dr. Gabriel Vedi como um dos seus diretores, poder participar esta noite de tamanha honraria que lhe está sendo concedida por esta Casa Legislativa. É uma iniciativa realmente muito importante. Eu há pouco ouvia o nobre governador falando para a TV da Alerj acerca da trajetória político-institucional e pessoal do nosso querido amigo Gabriel Vedi, né, e o quanto ele ajudou na instalação de varas federais aqui no estado do Rio de Janeiro, e não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas em especial porque um episódio em que certamente o estado seria suprimido de um número de varas que seriam destinadas a outros estados, e com muita garra, com muita persistência, o então presidente da Associação dos Juízes Federais, Gabriel Vedi, conseguiu ajudar o estado do Rio de Janeiro. Isso por si só já seria motivo suficiente para que esta Casa Legislativa realmente reconhecesse a importância do seu trabalho para o estado do Rio de Janeiro. Mas o nosso amigo Gabriel Vedi não é só Gabriel, é Gabriel de Jesus, né? E tal como o seu homônimo, hoje uma estrela do inglês, Gabriel Jesus, é um craque também no magistério, é um grande professor, um doutor reconhecido em todo o país e internacionalmente, com inúmeras palestras ministradas nas maiores universidades do mundo, né, em universidades que todos nós da área acadêmica gostaríamos muito de poder um dia penetrar, de um dia podermos, né, chegar ao ponto de falar para grandes professores, e o professor Gabriel Vedi já cumpriu esta missão e continua cumprindo com muito êxito. Então, eu gostaria apenas de público deixar aqui as nossas homenagens, né, parabenizar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pela iniciativa, parabenizar também o apoio todo dado pelo governo. Gostaria aqui de público também, governador, de dizer que eu, como paulista, como santista, sei que temos um amigo comum, o doutor Ivan Sartori, é muito meu amigo, desembargador Ivan Sartori, que agora é candidato prefeito de Santos, somos amigos de longa data. Nós invejamos o Rio de Janeiro por ter
um governador de sua envergadura. Quem sabe um dia nós vamos chegar lá também, vamos conseguir. E fica aqui então a todos e principalmente ao Gabriel o nosso afetuoso abraço e parabéns por esta honraria, que eu sei que não é pouca coisa, muito pelo contrário, é uma honraria que a poucos é destinada e você merece muito, meu amigo. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando, pelo carinho com essa casa. Veio lá de São Paulo para homenagear o nosso Gabriel Vedi, que, aliás, quero fazer uma saudação aqui a todos os flamenguistas, aproveitando a fala de que o nosso homenageado, Gabriel e Jesus, é a dupla dinâmica agora do Flamengo. Bruno Henrique hoje também fez o seu papel muito bem, mas não podia deixar passar essa oportunidade. Passo a palavra agora ao doutor Fabrício Castro, juiz federal, presidente da Academia Nacional de Economia. Doutor Fabrício, que ali, enquanto estávamos conversando, tecia mais elevados elogios à Operação Segurança Presente, viu, doutor Cleito, viu, governador? De Laranjeiras. A posição de um juiz federal elogiando desmedidamente a operação tão exitosa que é a Operação Presente, que derrubou os índices de criminalidade nas áreas onde são praticados. Tinha que fazer esse registro. Por favor, doutor Fabrício. Excelentíssimo senhor deputado Felipe Neto, presidente deste ato, excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, doutor Wilson Witzel, excelentíssima senhora primeira-dama, doutora Helena Witzel, queridos companheiros de mesa, familiares, senhores policiais militares do estado do Rio de Janeiro, o que o senhor deputado disse há pouco, eu reproduzo e assino embaixo. Os senhores estão de parabéns, o governo está de parabéns por esse trabalho da Polícia Presente. Eu, como cidadão, sinto-me muito mais seguro hoje nas ruas da nossa cidade e isso é um motivo de orgulho para todos nós. Mas o tema aqui hoje é a homenagem a esse querido amigo, colega, juiz federal, magistrado, professor, pai de família, doutor Gabriel de Jesus Vedi. Um dos orgulhos que eu tenho na minha vida profissional é ter caminhado ao seu lado, meu amigo, no nosso trabalho em Brasília, em prol de uma justiça federal melhor para todos os brasileiros e, temos que dizer, melhor para todos os cidadãos daqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Vedi presidia a Associação Nacional e eu presidia aqui a associação da nossa segunda região, cuja sede é aqui no Rio, né? A segunda região, Rio e Espírito Santo, e trabalhamos muito, e trabalhamos com sucesso, e a sua liderança, o seu empenho, ao lado do nosso querido também, hoje governador, e que naquela época integrava também aquele grupo de abnegados juízes federais que acreditavam em uma justiça melhor. E nós vencemos, nós entregamos o resultado com poucos recursos, com muitas resistências, com muitos obstáculos a serem superados, e superamos cada um deles, um a um, sob a sua liderança e com o espírito de equipe, sempre inspirado nas suas ações e no seu comando daquela operação. Aquela foi uma verdadeira operação. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque é comum em associações e
por que não em associações de juízes, as pessoas se apresentarem com outros interesses, para estarem ali para se promoverem, para conseguirem depois cargos em tribunais, em assessorias, em conselhos. Pessoas que não têm o amor propriamente pela magistratura, como você tem, como nós temos. E eu digo isso porque você foi o único presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil que assumiu publicamente o compromisso, antes mesmo de ser eleito, de não aceitar nenhum cargo após o término do mandato. Apesar de ter sido o mandato mais exitoso de que eu tenho notícia da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Vossa Excelência foi convidado, inclusive pelo ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, a assessorá-lo, a trabalhar em Brasília, enfim, e com muita altivez, com muita lealdade aos seus valores, aos seus princípios e ao seu compromisso, com gentileza, naturalmente, recusou, declinou daquele convite, cumprindo com a palavra, porque o homem que tem palavra merece respeito, e o doutor Gabriel tem palavra. Meu amigo, meu irmão, não posso me estender, porque se eu fosse dizer tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós trabalhamos aqui, eu ocuparia o espaço da sua fala, que é que todos nós esperamos. Uma honra para mim representar aqui o presidente Arlindo, da Academia Nacional de Economia, de que faço parte também, e poder dizer isso, e dizer esse muito obrigado, porque essa entrega da medalha Tiradentes, a maior condecoração do Estado do Rio de Janeiro, já deveria ter sido feita há muitos anos. O seu mandato encerrou em 2012, mas o seu legado é para sempre. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, doutor Fabrício. Passo agora a palavra ao nosso excelentíssimo governador Wilson Witzel. Muito boa noite a todas e a todos. Agradeço o honroso convite para estar aqui hoje nesta cerimônia, sob a presidência de Vossa Excelência, deputado Jorge Felipe Neto, deputado da Zona Oeste, da nossa querida Bangu, um dos promissores políticos do nosso Estado, a quem eu tenho a honra de ombrear nos desafios que nós temos pela frente no Estado do Rio de Janeiro. E Vossa Excelência, na sua perspicácia, capacidade de avaliação e operador do direito, quando sugeri que homenageássemos um grande brasileiro, um magistrado federal e, acima de tudo, um amigo e um irmão que a vida me deu. Doutor Jorge Felipe Neto, Vossa Excelência presta hoje uma homenagem em nome desta casa, em nome do povo do nosso Estado, a um grande brasileiro. Estamos aqui hoje presentes para fazer essa homenagem à minha esposa, Helena Witzel, que acompanhou a nossa trajetória. Ainda com as crianças pequenas, bebezinhos, várias vezes se despediu de mim
para que eu pudesse estar em Brasília, ombreando com o nosso presidente da AJUF, Gabriel Vedi, na luta por uma justiça federal melhor, mais efetiva. E foram muitas as conquistas, não só da associação para a classe, mas para o Poder Judiciário brasileiro. E eu agradeço a minha esposa, que tem sido a minha grande companheira, por entender a missão que nós temos que realizar. E também presente, fiz questão de trazer alguns amigos queridos, o nosso secretário Cleito Rodrigues, que também é operador do direito e coordenador do programa Segurança Presente. Programa esse elogiado pelos nossos cidadãos e cidadãs, como foi dito pelo doutor Fabrício. Segurança Presente em Laranjeiras tem sido um sucesso, um programa que congrega policiais militares e egressos das Forças Armadas, além de agentes sociais, e um trabalho de proximidade com a população e com o comércio, ajudando na difícil missão de servir e proteger a nossa querida Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Cleiton fez questão de estar aqui hoje também para prestar essa homenagem, juntamente com seus valorosos agentes do programa Segurança Presente. Nosso secretário Lucas Tristão, também aqui pronto para homenageá-lo, sabendo que Vossa Excelência, Dr. Gabriel Vedi, é um entusiasta do desenvolvimento sustentável. Nós temos vários problemas no desenvolvimento econômico, na relação meio ambiente-desenvolvimento. E os seus estudos muito têm contribuído para aclarar os problemas que temos que enfrentar quando se coloca na balança o desenvolvimento econômico, a criação de empresas, usinas e questões ambientais. É preciso equilibrar para que o desenvolvimento econômico aconteça sem prejudicar o meio ambiente. E não é fácil. O Brasil tem se envolvido em polêmicas, a meu juízo, desnecessárias, quando já se consolidou ideias sobre o meio ambiente. E o Dr. Lucas Tristão está aqui para homenageá-lo nesse dia. Ao senhor Dr. Fernando Acauí, presidente do Instituto Planeta Verde, também sou paulista, lá de Jundiaí, mas não falo mais porta. Fui acariocado há mais de quase 40 anos e torcedor rubro-negro, para que não restem dúvidas. Fico feliz em saber que mais um magistrado de alto nível, Dr. Ivan Sartori, será certamente o próximo prefeito da querida cidade de Santos. Uma cidade tão bela quanto o Rio de Janeiro, e que vai contar com um grande magistrado que presidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu disse a ele que ele pode mais. Doutor Ivan Sartori pode mais. Mas ele gosta de Santos e acha que pode colaborar muito com a cidade de Santos. Então leve a ele meu carinho. A ficha de filiação do PSC já está preenchida, é só ele assinar para eu abonar. E ele vai ser 20 em 2020. E agradeço a sua presença aqui hoje para homenagear o nosso querido amigo Gabriel Vedi. Nosso juiz federal Fabrício tem a mesma história em comum. Todos nós lutamos para melhorar o Poder Judiciário.
E aqui o doutor Gabriel vai falar um pouco dessa trajetória. Nós trouxemos para o Rio de Janeiro e para o Brasil o melhor sistema de julgamento das turmas recursais, que julgam os recursos do mais desfavorecido. Aqueles que têm os seus direitos negados no INSS são julgados na Justiça Federal pela turma recursal. E nós demos celeridade ao julgamento com a reestruturação das turmas recursais. Um projeto que foi aprovado em Brasília em tempo recorde, com o trabalho operoso da nossa diretoria e a presidência do juiz Gabriel Veddi e a vice-presidência à época do juiz Fabrício Fernando de Castro. Tive a honra de presidir a nossa associação estadual, fui sucedido pelo juiz Fabrício Fernando de Castro e aqui também presente o nosso presidente da JUFERJ, Antônio, que também é magistrado, e Antônio fez um grande trabalho à frente da JUFERJ e certamente continua hoje fazendo um grande trabalho à frente da sua vara na Justiça Federal. Aos seus irmãos, o Miguel Tedesco, a sua cunhada Daniela Donida, sejam bem-vindos ao maravilhoso estado do Rio de Janeiro, agora mais seguro, agora mais confiante, mais esperançoso. E hoje os resultados apresentados demonstram que nós evitamos a morte de quase 1.000 pessoas com o trabalho da segurança pública, trabalho desses jovens, trabalho dos nossos policiais. A nossa polícia militar todos os dias merece ser homenageada. Os nossos jovens do programa Segurança Presente todos os dias merecem ser homenageados. Então, eu vou sugerir, presidente Veddi, que Vossa Excelência divida com esses homens e mulheres do programa Segurança Presente a homenagem, porque eles também são merecedores desta homenagem que hoje Vossa Excelência recebe, e aqui estão presentes para, em nome do povo do nosso estado, trazer o carinho a você, um gaúcho das terras dos Pampas, gaúcho que ama o Brasil, um apaixonado pelo Leonel Brizola, e só não está na política hoje porque fez uma opção. E no seu coração está o sentimento de um grande cidadão que ama o seu estado do Rio Grande do Sul, ama o seu país, e que eu acredito que Deus há de permitir que o seu filho, Gabriel Jesus, possa um dia estar ao nosso lado, seja no parlamento, seja no executivo. Os magistrados e magistradas têm muito a contribuir com o nosso país. Preparados, não se passa num concurso para juiz federal ou qualquer outro cargo de magistrado, membro do Ministério Público, da Defensoria, sem muito preparo intelectual. E eu tenho certeza que podem contribuir muito para o progresso do nosso país. E o Gabriel é um desses brasileiros, estudioso, neto de desembargador, filho de desembargador, mas no início da sua vida foi assessor parlamentar. Quase que a política o levou para engrandecer o poder legislativo ou o poder executivo. Mas foi no poder judiciário que Deus abriu os caminhos para que Vossa Excelência pudesse ajudar nas suas sentenças as milhares de pessoas.
E eu fico muito honrado de dividir com você esse momento especial, juntamente com vários amigos. Peço licença para citar também nosso ex-defensor público-geral do Estado, Dr. José Carlos Tortman, aqui presente, um dos mais brilhantes advogados criminais que eu já conheci. Tive a honra de presidir audiências em que o Dr. Tortman se fez presente na defesa dos seus clientes e sempre com hombridade, honestidade. Ele já tem a medalha de Tiradentes, Dr. Tortman? Não sei, Dr. mas a gente Tortman pode já tem medalha de providenciar. Tiradentes? Esse é um carioca que merece a homenagem. Dr. Tortman foi defensor público geral do Estado, foi meu examinador no concurso da Defensoria Pública e um dos grandes responsáveis pela minha formação intelectual no direito penal. Quero pedir a todos, por favor, uma salva de palmas ao Dr. José Carlos Tortman. Esse grande fluminense. Então, Vedi, nós estamos aqui hoje honrados com a sua homenagem, do povo do Estado do Rio de Janeiro. Esses jovens são dos mais variados bairros, municípios do nosso Estado, e nós viemos aqui hoje tirar um pouquinho do nosso dia para lhe prestar essa homenagem a quem tanto tem feito pela justiça brasileira. Que Deus abençoe você, Gabriel, a sua esposa, ao seu filho, o Gabrielzinho, o Leonel. Não preciso dizer porque que é Leonel, né? O filho dele, o Leonelzinho. E que Deus continue te dando a iluminação necessária para julgar os seus processos, mas saiba que eu vejo que o seu destino está traçado. O Brasil precisa de você. Eu tenho certeza que, na hora certa, o caminho vai se abrir para que você sirva ainda mais o seu povo e possamos transformar, como nós estamos transformando o Estado do Rio de Janeiro, com dedicação, com trabalho, melhorando a vida das pessoas, dando condições e dignidade. Este programa Segurança Presente mudou a vida de muita gente, todos esses que estão aqui. Uma pessoa que morava na comunidade, que via a polícia militar como uma inimiga do povo, ingressou no programa Segurança Presente. Foi uma das primeiras colocadas no curso de formação. Essa pessoa teve a sua vida transformada. A primeira-dama está ali já chorando, porque ela é uma das responsáveis pela indicação. E o que vemos hoje é essa pessoa transformada. Chegou em casa já falando a linguagem da caserna. A mãe se assustou, falou: "Que isso, menina? Já está falando igual a polícia?" Aí ela falou: "Mas mãe, eles são muito legais. Eu não sabia como a polícia militar tinha e tem gente tão bacana", nas palavras dela. E eu tenho a honra de governar o Estado, que tem uma das melhores polícias do Brasil. Não vou dizer que é a melhor, porque eu tenho amigos lá em São Paulo, na Brigada do Rio Grande do Sul, mas a nossa polícia hoje está fazendo história. E nós estamos mudando a vida das pessoas e virando o jogo. Gabriel Vedi, parabéns, receba esta homenagem do povo do Estado do Rio de Janeiro, eu e aqui o nosso deputado Jorge Felipe Neto. Estamos muito felizes de dividir com você a honra daquele que lutou pela liberdade e morreu por ela. E todos aqui, na maioria da nossa formação, eu como militar da reserva, também estive e estou pronto a morrer pelo meu país. Parabéns, muito obrigado.
Meus parabéns, governador. Quero fazer algumas saudações aqui. Senhor Miguel Tedesco, irmão do nosso homenageado, uma salva de palmas. Senhora Daniele Donida, cunhada do homenageado. Senhor Paulo Lima, convidado homenageado. O excelentíssimo senhor juiz federal Antônio Henrique Correia, amigo do homenageado, uma salva de palmas. O senhor Frederico Prass-Grec, também já recebeu a comenda Tiradentes aqui nessa casa, presidente da Federação Internacional Imobiliária, uma salva de palmas. Meu amigo Gabriel Vedi, há no mundo o terrível descompasso de muitas vezes as homenagens serem pós-mortem. Não é o caso dessa Casa Legislativa que a gente aproveita para que as pessoas cujos grandes feitos merecem ser reconhecidos sejam em vida, na presença de seus amigos, familiares, das pessoas que eles admiram, homenageados e também por este parlamento. Sua comenda foi votada por unanimidade entre os parlamentares. A medalha Tiradentes, cujo patrono é herói e mártir da Inconfidência Mineira, é a maior honraria do parlamento fluminense. E seus comendadores, escolhidos pelo parlamento, são aqueles que lutam pela lei de uma república, pela indência soberana do nosso país, pela liberdade do povo brasileiro, que esses da nossa terra nasçam e morram livres brasileiros, cuja capacidade de liderar pessoas aos fins justos e a capacidade de amar a nossa terra deixam se marcar na história desse parlamento e no coração de toda a população fluminense. A inspiração de Tiradentes hoje recai ao excelentíssimo senhor Gabriel Vedi, e assim passo um pouco do currículo do nosso homenageado. Jurista, magistrado brasileiro, foi presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil no biênio 2010-2012, é pós-doutor, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nos Estados Unidos, pela Columbia Law School, teve a aprovação de sua tese Direito Fundamental ao Desenvolvimento Sustentável na Era das Mudanças Climáticas, tornando-se professor nos programas de pós-graduação e de graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, professor coordenador de Direito Ambiental na Escola Superior da Magistratura Federal e palestrante nas áreas do Direito Ambiental, Direito das Mudanças Climáticas e ao Desenvolvimento Sustentável no Brasil e no exterior, em universidades como Harvard, Columbia, Miami e também Heidelberg, onde foi professor, pesquisador convidado. Como presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, sua gestão notabilizou-se pela defesa da independência do Poder Judiciário, de uma Justiça Federal mais célere, com estruturação da segunda instância dos Juizados Especiais Federais, da democracia, do meio ambiente e do combate ao foro privilegiado e intransigentemente contra a corrupção sistêmica que acomete o nosso Brasil. Foi também presidente da Associação de Juízes Federais, e da Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, no período de 2008 a 2010. Exerceu o cargo de juiz de direito no Estado do Rio Grande do Sul em 2012 e advocacia no período entre 1997 e 2002, período em que foi membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul. Vedi atualmente atua como juiz federal titular e presidente da segunda turma recursal
dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul. E é bem do interesse público, doutor Vedir, que esse parlamento lhe decide ceder a sua maior laura por sua trajetória extensa e fundamental no campo do direito, que muito ainda tem a contribuir, em especial por ex-parlamentar, porquanto entendemos as mesmas verdades no campo do combate à corrupção sistêmica, pela independência dos poderes, pelo fortalecimento da justiça, da aplicabilidade das leis, para que os diplomas que aqui são exarados sejam cada vez mais eficazes, os contratos brasileiros executados e o desenvolvimento econômico e social seja adequadamente performado. Essa é a garantia que a jurisdição busca promover. Muito me alegra estar lhe entregando essa comenda. Como disse, na palavra de todos, das autoridades que compõem a mesa, um grande brasileiro. E é chegado o momento, então, que esta Casa de Leis tem a honra de homenagear com a medalha Tiradentes, a mais alta comenda desta casa, o juiz federal, Dr. Gabriel de Jesus Tedesco Vedir. Peço que o nosso homenageado se dirija ao púlpito para o seu discurso e suas palavras e considerações. Não sem antes fazer aqui uma homenagem que eu não posso deixar de esquecer, e aí enaltecendo o trabalho da nossa primeira-dama. Cadê o doutor Paulo Aguiar? Doutor Paulo está ali atrás. Paulinho, você mesmo, Paulinho. Quero aqui fazer uma saudação meu amigo Paulo, inclusive foi quem me apresentou o doutor Wilson, pelo belíssimo Natal Solidário que tem feito. Eu e toda a família participamos disso, em nome do Rio Solidário, cuja presidente de honra é a nossa primeira-dama, Helena Witzel. Eu peço a contribuição de todos ao programa. Uma salva de palmas, por favor. Com a palavra, doutor Gabriel. Excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, meu grande amigo Dr. Wilson Witzel, eu ainda estou impactado por suas palavras, o que torna até mesmo difícil o início desse pronunciamento. Excelentíssimo senhor deputado estadual Dr. Jorge Felipe, um representante da renovação na política, um deputado jovem, com mente aberta, com uma preocupação em relação ao desenvolvimento sustentável. Esse momento é muito feliz para mim. Muito obrigado. Obrigado aos demais parlamentares dessa casa, que também, os outros partidos que por unanimidade aprovaram essa proposição de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde, doutor Fernando Acauí, suas palavras muito me tocaram. Vossa Excelência tem feito uma gestão revolucionária à frente do instituto mais importante de direito ambiental da América Latina, uma gestão que vai fazer história. É uma honra participar da sua diretoria. Excelentíssimo senhor eterno presidente da Associação dos Juízes Federais
da 2ª Região e da JUF, meu amigo, meu irmão, Fabrício Fernandes de Castro. As suas palavras tocaram no fundo do meu coração. É muito difícil iniciar um pronunciamento falando aqui entre autoridades, mas também entre amigos, que conhecem a nossa história, que conhecem a nossa trajetória e que por tantas coisas boas passamos juntos. Ilustríssimo senhor presidente da ANACRIM, Dr. James Walker, está aqui presente. Ilustríssimo senhor secretário de Estado, Dr. Lucas Tristão, aqui presente. Dr. Cleiton Rodrigues também, a sua presença aqui me honra muito, e parabenizo pela seriedade do trabalho que vem sendo feito pelos senhores secretários em ambas as pastas. A primeira-dama do Estado, que tem feito um trabalho brilhante na área socioambiental, com paixão, com afinco, a doutora Helena Witzel. É um trabalho que nos comove também. A gente olha pela imprensa, pelas redes sociais e vê a grandiosidade, a dedicação, o desapego ao próprio tempo e à família para se dedicar ao interesse público e à causa social. Nosso sempre presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, Dr. Antônio Henrique Correia, cada posto que granjeou na magistratura, sempre foi com muito sucesso, uma grande pessoa, um grande caráter, um grande magistrado que é um exemplo para os novos juízes. E por aí passam. Também gostaria de saudar meu querido amigo, Dr. Frederico Praz, que presente, honra muito com sua presença. Queria parabenizar, queria agradecer também a presença, evidentemente, da minha família, representada pelo meu irmão, decano da Unicinos, pela minha cunhada, Daniela e Donida, que representam a família Vedi, a família Donida aqui presente. Meu irmão é mais que meu irmão, meu maior amigo, ele veio aqui por causa disso. Então, é um momento de muita alegria mesmo, que eu quero dividir com todas as pessoas, todos os demais segmentos da sociedade aqui presentes, a polícia, membros da polícia, membros dos movimentos que estão aqui presentes. É uma honra muito grande ver essa geração engajada em relação à coisa pública. Aqui estamos no estado e na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Terras descobertas, coloco entre aspas, pois aqui já estavam nossos índios em 1502. Essas plagas, então, foram alcançadas por uma expedição portuguesa comandada por Gaspar de Lemos, que acreditava ter chegado à desembocadura de um grande rio. Por essa razão, então, o nome Baía do Rio de Janeiro. Do além-mar vieram os franceses, que aqui se estabeleceram e competiam, nem sempre de modo pacífico e civilizado, com os portugueses no comércio madeireiro, com as suas serrarias. Os franceses, por sinal, tinham o objetivo de habitar e explorar a terra do Estado como colonos em 1555. Como resposta às intenções francesas, no dia 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Após incontáveis refregas, pelejas, como nós falamos lá na minha terra, escaramuças, os franceses foram expulsos pelos portugueses em 1567. Devido à posição estratégica
da cidade na Baía de Guanabara, desenvolveu-se aqui uma zona portuária e comercial, com exploração de madeira, de pesca e, é claro, da cana-de-açúcar. Com o progresso econômico, a população aumentou proporcionalmente. Em 1660, para que se tenha uma ideia, a população da cidade contava com 6.000 índios, 750 portugueses e 100 afrodescendentes. Aliás, e aqui cabe uma breve interrupção para o professor Darcy Ribeiro. Esse caldeamento de povos foi a origem do povo brasileiro. Aquele capaz de fundar uma nova Roma, mais adiantada do que aquela potência, pois forjada na mistura do sangue índio, dos afrodescendentes e do europeu. Um povo novo, marcado por talentos e criatividades natas e orgulhoso de si mesmo. Aliás, características positivas estas do brasileiro, sempre enfatizadas pelo grande jurista de Harvard, professor Roberto Mangabeira Unger. No fim do século XVII e início do século XVIII, a descoberta de metais, especialmente ouro, em Minas Gerais, fez com que o Rio de Janeiro se transformasse numa ponte entre as Minas e a Europa. No ocaso do século XVIII, a cidade foi abalada por uma crise econômica. As minas já não produziam tanto e havia outros países sul-americanos que competiam com o Brasil na produção da cana-de-açúcar. Contudo, o cultivo do café e a chegada da família real em 1808 foram um estímulo fundamental para a recuperação da economia e o desenvolvimento econômico da cidade. Nessa época, a monarquia construiu monumentos, igrejas, palácios e criou novos serviços, ampliando a infraestrutura governamental e ampliando o espaço para a prática de novos ofícios. Na segunda metade do século XIX, a instalação de vias férreas levou um importante salto na produção agrícola e, em especial, do café. Surgiram aí as primeiras indústrias no centro da cidade. Espraiou-se a iluminação a gás e a circulação de transportes com tração animal. A cidade, no final do século XIX, contava com 800.000 habitantes. Nem tudo, logicamente, eram flores. Problemas sanitários, de emprego, habitacionais e as constantes epidemias de varíola, tuberculose e de febre amarela castigavam por demais o povo do Rio de Janeiro. Em 1960, lamentavelmente, o Rio de Janeiro, já consolidado como referência na cultura, na economia, em especial na política nacional e internacional, deixou de ser capital do Brasil. Este talvez tenha sido um dos grandes erros políticos da nossa República, que, para além do imenso custo financeiro da criação de Brasília, quebrou uma tradição histórica, política e cultural. Hoje, aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, neste belo histórico Palácio Tiradentes, que foi inaugurado em 6 de maio de 1926 e sediou o Congresso Nacional Brasileiro de 1926 a 1960, faço essas referidas considerações e peço vênia especial e a especial paciência de todos para prosseguir com a minha fala. Todo gaúcho, penso, tem pelo carioca grande carinho e estima. A recíproca, tenho certeza, é absolutamente verdadeira. Posso dizer que esse estado mora em meu coração. Prezo o seu povo
e a sua honrada gente, rica de vida, de alegria e de cultura. É uma felicidade sempre que posso estar aqui. A minha primeira visita ao Rio de Janeiro deu-se em julho de 1980, nas Olimpíadas de Moscou. Estive aqui trazido pelos meus pais, com meu irmão Miguel, para o gozo de umas férias escolares de julho. Eu tinha 6 anos de idade. Meu falecido avô materno era proprietário de um pequeno apartamento ali no Leme, na rua Ribeiro da Costa, endereço em que me hospedei. Naquele cenário eu passei a ver a beleza do Rio de Janeiro e sentir a boa alma do seu povo. Essa empatia com o carioca nasceu lá. E nos dias de hoje, quando eu caminho pelo Leme e por Copacabana, me parece que nada ou muito pouco mudou. A feira de rua, o cheiro do pão novinho, pela manhã o chopp na mesa do bar e o futebol de praia. Parece que aqueles atletas que jogavam há 40 anos na beira do mar, lá estão, ainda disputando a mesma pelada e não envelheceram. Estão vivos. E o Rio é imutável. Charmoso, sedutor, simpático e convidativo para quem aqui chega. Rio de Janeiro que conheci retornando bem mais ao passado, pelos livros, antes do meu tempo, na pena de um grande carioca. Refiro-me ao inigualável e imortal Machado de Assis. Por sua originalidade, conheci o Rio do Cosme Velho, da Rua do Ouvidor, de Santa Teresa. Por esse rio que eu perambulo hoje, transitaram também as personagens Brás Cubas, Virgília e Bentinho. Conheci o Corcovado, o Pão de Açúcar e o Maracanã. E anos mais tarde o Sambódromo. Experimentei algumas vezes com meu amigo Fabrício Fernandes de Castro o chopp do Bracarense. Costumo dizer que sou cariúcho, meio carioca e meio gaúcho. Cativante é o espírito carioca, bem-humorado, para cima, pronto para fazer uma amizade. Aqui é a capital do samba, da bossa nova, do carnaval e do futebol. Aí me lembro de Vinícius de Moraes, de Tom Jobim, de Chico Buarque, de Jorge Benjor, do Chacrinha, da Mangueira, da Portela, da Beija-Flor, Rio do Flamengo, do nosso nobre deputado, do Vasco, do meu amigo Fabrício Fernandes de Castro, do Fluminense, do Botafogo, o Rio do Zico, do Roberto Dinamite, do Garrincha, o Rio do Nelson Rodrigues, o Rio do Paulo Francis. Só quem está aqui sabe e sente o pulsar das veias deste povo que transborda a brasilidade, e para boa parte do mundo, Rio de Janeiro é o Brasil. Ainda menino e adolescente, graças ao patrocínio da velha Varig, em meados e final dos anos 1980, estive nesse estado inúmeras vezes, então como esportista, para disputar o ranking brasileiro pré-juvenil e juvenil de golfe nas belas canchas do Gávea e também do Itaiangá. Fiz então amigos também por conta do esporte. Passou o tempo, cresci, amadureci, me fiz homem, marido da Ana Paula Vedi, pai do Leonel Vedi, e com eles aqui já estive inúmeras vezes a trabalho, outras a lazer e ainda simplesmente para rever amigos. Como magistrado federal e presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, no biênio 2010-2012, estive aqui constantemente para fazer política associativa e trabalhar institucionalmente, para, ainda que com uma visão utópica,
construir um poder judiciário federal mais célere, eficiente e acessível aos mais humildes, com sede e carência de justiça. Estes, em tempo, são os que mais precisam do Estado juiz, em uma nação que sofre com a violência, a desigualdade e o preconceito. Pois bem, tive naquele tempo o prazer de levar às mãos do então presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, meu conterrâneo, ministro Ari Pargender, no ano de 2011, acompanhado do ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, Dr. José Espizirri, um anteprojeto de lei que criava 225 cargos de juízes federais e estruturava as turmas recursais federais de todo o país. Na época, as turmas recursais federais não tinham estrutura de trabalho e nem mesmo juízes lotados para a necessária prestação jurisdicional. Situação esta que gerava uma alta taxa de congestionamento processual, prejudicando por demais o jurisdicionado. Referido anteprojeto, após intenso debate no âmbito do Conselho da Justiça Federal, no qual eu tinha assento, aprovou, em relação ao Estado do Rio de Janeiro, a criação e a estruturação de 8 turmas recursais, cada uma composta por 3 juízes federais. Contei na época com o incansável apoio de minha diretoria aqui nesse Estado. Tenho obrigação moral e ética de referir o nome desses incansáveis juízes federais e atuantes diretores da JUF. Doutores Wilson Witzel, hoje governador do Estado do Rio de Janeiro. Fabrício Fernandes de Castro, Marcítia Ferreira e ainda do desembargador federal Abel Gomes. A participação, parceria e o apoio do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região nunca faltou nessa construção. Na época, a corte era dirigida pelo desembargador federal Paulo Espírito Santo e, posteriormente, pela desembargadora federal Maria Helena Cisne. Obtivemos, em tempo recorde, a aprovação deste anteprojeto de lei no Conselho da Justiça Federal, no Conselho Nacional de Justiça e, posteriormente, já como projeto de lei, nas 2 casas do Congresso Nacional, até a sanção do mesmo pelo então presidente da República. Contei com o total amparo político dos juízes federais, organizados sob a liderança da Associação dos Juízes Federais do Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, presidido então pelo Dr. Fabrício Fernandes de Castro e posteriormente pelo Dr. Antônio Henrique Correia. A Ordem dos Advogados do Brasil, as associações do Ministério Público, a classe política, com o apoio de todos os partidos e os setores da sociedade civil do Estado do Rio de Janeiro, foram parceiros estratégicos. Não foi fácil, é bem verdade, trazer todas essas turmas recursais federais para o Estado. Muitas foram as dificuldades. Mas o interesse social, em especial dos jurisdicionados mais humildes, apontava para o correto e inabalável rumo no cumprimento do nosso dever institucional. Foi uma bandeira que nos uniu a todos, Os juízes federais, os juizados especiais federais hoje não são um sonho, mas uma palpável realidade. Em virtude da celeridade processual e da alta tecnicidade dos seus julgamentos, constituem-se num exemplo de sucesso a ser seguido, como já mencionado pelo excelentíssimo governador Wilson Witzel, por sistemas judiciais estrangeiros. É um exemplo para esses sistemas. É a justiça dos pobres
é a justiça dos aposentados, é a justiça dos trabalhadores, dos cidadãos desaquinhoados pela sorte, daqueles que são privados da sua aposentadoria e dos benefícios previdenciários na esfera administrativa, como pensões e auxílios, em casos de doença e de invalidez, daqueles que buscam um medicamento ou o direito à realização de uma cirurgia para salvar, não raras vezes, a própria vida ou a vida de um ente querido. Daqueles que vivem na miséria absoluta e aqueles que necessitam da assistência social, e enfim de todos aqueles que litigam em demandas de até 60 salários mínimos. Esta não é, portanto, a justiça do rico, do abastado e daquele que não necessita do Estado social. É a justiça do povo brasileiro. Confesso que a situação pela qual passava a distribuição da Justiça Federal no Estado do Rio de Janeiro era preocupante e tocou profundamente a minha alma. Este fato despertou todo um grupo de pessoas, instituições e entidades para a busca da concretização do interesse público, em um trabalho coletivo. Aliás, estrutura jurisdicional que deve, em sua prestação como princípio de justiça, tratar desigualmente os desiguais, como nos ensinamentos do filósofo de Estagira Aristóteles. Entre nós, sobre o tema, um dia referiu com a costumeira elegância a águia de Aia, o imorredouro Rui Barbosa. A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria e é a desigualdade flagrante e não a igualdade real. Igualmente, com maestria, o tribuno e jurista baiano, em palavras atualíssimas e que atormentavam minha consciência à época e também de minha diretoria aqui no Rio de Janeiro, e essa sentença marcava a nossa consciência: justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada. E de fato a criação dos cargos de juiz e a estruturação das turmas recursais federais tiveram como objetivo essencial ampliar o acesso ao povo do Estado do Rio de Janeiro a uma justiça célere no âmbito dos juizados especiais federais. Com este propósito, dialogando com a sociedade, a JUF, naquela gestão, realizou um importante papel, colaborando para a instalação de varas federais no Estado. Defendeu com afinco uma justiça federal transparente e mais próxima do jurisdicionado e da sociedade carioca. Buscou-se adicionalmente trazer varas federais, o maior número destas, compatível com a demanda processual, dentre as 230 unidades jurisdicionais criadas pela Lei Federal 12.011 de 2009 para o Estado do Rio de Janeiro. Esta distribuição deu-se no âmbito do Conselho da Justiça Federal. E lá eu estava, repito, como presidente da JUF. Jamais me omiti ou hesitei em defender naqueles debates a necessária observância do índice de carência de varas na Justiça Federal, ou ICVJF, como um critério objetivo que apontava para a urgente necessidade de instalação de novas varas federais no Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, esta união de forças, para além das 8 turmas recursais federais já referidas, trouxe 25 novas varas federais
para o Estado. Atualmente, observa-se o resultado direto desses esforços, traduzindo-se em uma prestação jurisdicional de qualidade célere, em observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo. Também lutamos institucionalmente para garantir e defender recursos para o funcionamento e a manutenção do Centro Cultural da Justiça Federal, antiga sede do Supremo Tribunal Federal, com memória viva e pujante do Poder Judiciário brasileiro, um patrimônio da sociedade carioca e do povo brasileiro. Como afirmado por Emília Viotti da Costa, um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros cometidos no passado. Nem todos os momentos foram felizes, é bem verdade. Tivemos naqueles anos o assassinato da exemplar magistrada estadual Patrícia Scioli. Esta tragédia e o clamor dos colegas motivou-me a levar ao Senado da República para participação em audiência pública e ao Ministério da Justiça juízes federais deste Estado e do Espírito Santo, ameaçados de morte pelo crime organizado, para requerer a necessária proteção estatal para o exercício da prestação jurisdicional criminal por aqueles briosos julgadores. Eram ameaças que vinham de milícias, do tráfico internacional e de toda a sorte de organização que praticava a violência, desrespeitando as regras do Estado Democrático de Direito. Naquela oportunidade obtivemos sucesso e não poderia ser diferente, pois na palavra do jurista uruguaio Eduardo Couture, no dia em que o juiz tiver medo, nenhum cidadão mais poderá dormir tranquilo. Ainda, nossa ação institucional naquela gestão balizou-se pelo respeito e defesa da harmonia e da independência entre os poderes no necessário debate público e maduro diálogo interinstitucional. De fato, não se pode deslembrar que o princípio da separação e independência dos poderes vem de longa data. Remonta a Aristóteles, que distinguia a Assembleia Geral, o corpo de magistrados e o corpo judiciário. Esse princípio foi sistematizado por Montesquieu no seu célebre O Espírito das Leis, em seu capítulo 6 do livro 11º. No entendimento de Montesquieu, tudo estaria perdido se aqueles três poderes, o de criar leis, o de executar as políticas públicas e o de julgar, se reunissem num só homem ou associação de homens. Questionado se realmente o princípio teria em Montesquieu a paternidade, o grande Madison, na Bíblia do Direito Constitucional norte-americano, o federalista, referiu: se não foi ele o autor desse valioso preceito da ciência política, teve ao menos o mérito de expô-lo e recomendá-lo do modo mais eficaz à atenção da humanidade. O princípio da separação e independência dos poderes foi positivado apenas para registro histórico no século XVIII, com a Declaração de Direitos da Virgínia, de 12 de junho de 1776. Alcançou tal prestígio que o artigo 16 da Constituição Francesa, de 3 de setembro de 1791, quando refere-se à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, é claro: toda sociedade da qual não esteja assegurada a garantia dos direitos do homem, nem determinada a separação dos poderes, não possui Constituição. No Brasil, o princípio vem previsto desde a Constituição do Império em 1824, até mesmo as constituições do regime militar de 1967 e de 1969 não deixaram de prevê-lo em seus textos.
Na Constituição de 1988, o princípio da separação e a independência dos poderes foi inserido já, desde logo, no seu artigo 2º. O princípio foi erigido nas democracias, visando evitar o absolutismo dos monarcas e evitar as ditaduras e tiranias, para que um poder estatal pudesse contrabalançar o outro sem suplantá-lo. No sentido de haver harmonia nas suas funções executoras, julgadoras e legisladoras. Nenhum destes poderes pode estar hipertrofiado para o bom funcionamento da democracia. Por isto deve haver a necessária harmonia. Princípios políticos básicos devem ser observados por todos em uma sociedade bem ordenada, como afirmado por John Rawls em O Liberalismo Político. Não percamos, pois, senhoras e senhores, o respeito à independência dos poderes estatais. Este princípio é o pilar de nossa democracia e a garantia da observância aos direitos constitucionais fundamentais. De outra banda, as advertências de outros juristas de Harvard, Cass Sunstein, sobre os efeitos nefastos das polarizações políticas, chamam a atenção. E este fenômeno, ademais em tempo de fake news, se observa com nitidez em várias nações. O espaço de diálogo político e institucional, independente de partidos ou ideologias, para a busca da construção de pautas em comum, são fundamentais para melhorar a educação, a saúde, o meio ambiente, a economia, a pesquisa, a tutela ambiental, a segurança e a qualidade da democracia no Brasil. O respeito e qualificado debate de ideias entre governo e oposição, incontraditório, acompanhado da alternância no poder proporcionada pelo voto popular, é o grande segredo do regime democrático. O menos pior dos regimes, de acordo com o estadista Winston Churchill. Outro sim, no âmbito dos 3 poderes deve prevalecer sempre entre os seus agentes a probidade. A busca pela realização do interesse público, e em especial devem ser afastadas as práticas patrimonialistas. Estas são lições consagradas não faz pouco tempo, e foram expostas em um livro muitas vezes mal compreendido e interpretado. Faço aqui especial referência ao Príncipe, um dos alicerces da teoria do Estado moderno e, notadamente, das ciências políticas. Os conselhos de Nicolau Maquiavel, o Florentino, no aspecto da governança, precisam ser observados pelos homens de Estado nos nossos dias. Nos últimos anos, por fim, vestiu uma nova pele. A de entusiasmado e ao menos esforçado professor e pesquisador na área do direito ambiental, em especial no campo do novel direito das mudanças climáticas. Novamente, em virtude disto, tenho estado constantemente aqui no Rio de Janeiro, proferindo palestras, conferências e participado de importantes debates sobre direito, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, energias renováveis e clima. E o mais importante, tenho feito nestas plagas novas amizades, nas universidades, nas instituições e nos setores da sociedade civil, preocupados com essa atualíssima temática. Importante buscar o desenvolvimento sustentável, tendo como pilares essenciais, nas palavras do professor Jeffrey Sachs, principal consultor da ONU sobre o desenvolvimento sustentável da Universidade de Colômbia, são esses os 4 pilares: a tutela ambiental, a inclusão social, a boa governança e, sim, o desenvolvimento econômico. Estes alicerces e a observância dos 17 objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas não possuem ideologia e unem todos os homens de bem e comprometidos com a tutela do meio ambiente para as presentes e, em especial, futuras gerações. Viva Rio, diz este gaúcho que te ama e espera.
muitas vezes aqui retornar nesta existência. Viva Rio, que me concede tão grande, alta e imerecida honraria. Viva Rio, eterna capital do Brasil. Meu muito obrigado. Obrigado, excelentíssimo senhor deputado Jorge Felipe, pela deferência. Representante dos novos tempos da política, sou muito grato a esta homenagem. Agradeço de coração ao meu estimado amigo e agradeço mais uma vez, governador Wilson Witzel, entusiasta deste dia e que tenho a certeza está imbuído dos melhores propósitos na condução do governo deste Estado. Tenho a convicção absoluta que permanece em seu espírito, no mais alto posto do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, os mesmos objetivos, perseverança que guiaram a sua também brilhante e exitosa carreira de magistrado federal e de líder associativo, da qual eu fui testemunha. Às autoridades, aos colegas, aos amigos, aos meus familiares que prestigiaram esta solenidade de entrega desta honrosa medalha Tiradentes, o meu sincero muito obrigado. Guardar nosso homenageado. Sabe as palavras, doutor Vedir. Muito obrigado pela deferência com esse parlamento, com carinho com esse parlamentar. Sem mais delongas, finalizando, eu gostaria de agradecer a presença de todos os presentes até essa hora de um dia de terça-feira, com o jogo do Flamengo. Muito obrigado a todos, reiterando nosso respeito e admiração pelo grande brasileiro que é o homenageado de hoje e que muito merecidamente foi agraciado com a nossa medalha Tiradentes, entrando no seleto hall de homenageados dessa casa. Tenham todos uma boa noite. Deus os abençoe. Declaro encerrada a sessão.